Muito bem, meus queridos, dando continuidade aqui no nosso estudo sobre centroide e momento de inércia, eu vou mostrar para vocês como é que a gente determina o centroide em momento de inércia utilizando o AutoCAD, tá? Então, o AutoCAD é uma ferramenta que vai te dar agilidade aí para você determinar esses valores, tá? Para quem trabalha com projetos, às vezes você tem que cumprir demandas, você tem que cumprir prazos, e o tempo ele se torna raro. Então você precisa ter agilidade aí nos teus projetos e o AutoCAD é uma ferramenta que em poucos segundos vai te dar esse resultado. A primeira coisa que temos que fazer é configurar o cursor para capturar os elementos, tá? Então nós vamos nesta barra aqui inferior, neste ícone aqui do Polar Tracking, tá? Se o meu inglês não estiver enferrujado, a pronúncia é essa. Aí você vem nessa última opção aqui, o Tracking Setting. Entrou aqui, você vai no Object Snap, tá? E você marca essas alternativas que estão conforme aqui o exemplo, tá? E assim você vai poder capturar os elementos de acordo com a tua necessidade, tá? E depois, conforme você o uso, você vai alterando aqui essa seleção de acordo com como você achar melhor, tá? Então, voltando aqui para a nossa tela, nós vamos iniciar com um exemplo bem simples, tá, meus amigos? A primeira coisa que você tem que fazer é localizar a origem do plano cartesiano do AutoCAD. Se você olhar aqui abaixo à esquerda, tem aqui ó, o eixo Y e o eixo X, tá? Então nós temos que determinar essa origem. Como é que eu faço isso? Eu crio uma linha, eu vou dar um L Enter e vou especificar o ponto na origem. 0,0, ele mostra na tela, ó. Eu vou dar um Enter. Aí, ó, ele já posicionou aqui a linha na origem. Aí eu posso colocar para a direita, para a esquerda, eu vou colocar para cima aqui, ó, e vou criar esta linha e observe que a extremidade inferior da linha aqui está coincidindo com a origem, tá? Aproveitando que a origem está aqui, então eu vou fazer a minha figura bem próximo dessa origem, que depois eu vou movê-la para esse marco zero aí, tá? Então, imagine que nós temos, por exemplo, uma viga de concreto, né? De base 20, altura 50, vamos criar. Eu vou chamar aqui a ferramenta Polyline, PL Enter. Vou clicar aqui, vou jogar para cá para o lado, vou dar 20, vou subir aqui 50, vou subir 50, Enter. Venho para cá para o lado mais 20, Enter e vou descer para cá 50. Pronto. Então aqui eu tenho, ó, deixa eu mover para cá, Enter, mover um pouquinho para cá, ó. Então nós temos aqui uma viga 20 por 50, tá? Uma seção transversal, tá? Então eu tenho que ter cuidado porque essa figura tem que ser feita com uma linha contínua. Por isso que eu fiz com a polyline, tá? Então veja que as linhas estão contínuas aqui, ó. Eu posso até fazer com uma linha descontínua. Deixa eu botar L, Enter. Deixa eu criar aqui, ó. Vou botar 20 para cá. Vou descer 50, 50. Depois eu venho para cá para o lado 20. Vou subir aqui 50. Aí, ó, se eu selecionar a figura aqui, você veja que as linhas elas estão todas descontínuas, tá? Eu posso unir essas linhas utilizando aí a ferramenta Join. Eu vou chamar o Join aqui, tá? J-O-I, ó, já apareceu lá na tela, eu dou um Enter. Aí eu vou clicando nas linhas, eu vou clicar nessa, clico nessa, nesta aqui e por último nessa e dou um Enter. Aí como você vê, as linhas já foram, eu já consegui unir as linhas aqui, ó, e agora a minha figura está com uma linha contínua, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso, fazer o meu desenho com uma linha contínua. O segundo passo, meus amigos, é a gente transformar essa figura em região. Como é que eu faço isso? Vou chamar aqui
o recurso Region, REG, apareceu lá, ó, Region, vou dar um Enter, vou clicar na minha figura, ó, selecionei minha figura e vou dar um Enter. A partir desse momento, nós criamos uma região e agora, meus queridos, já podemos determinar aí o momento de inércia, tá? Então, eu vou posicionar a minha figura lá na origem. Imagina que no exemplo que você está querendo, está estudando, que o exemplo mostra que a origem do plano cartesiano ela está aqui nesse vértice. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar meu desenho, né, e vou mover, capturando aqui nesse vértice lá para a minha origem, tá? Então a minha origem está aqui, ó. Cliquei, ó. Agora o meu desenho já está na origem. E agora nós já podemos determinar aí o momento de inércia, tá? O raio de giro. Como é que eu faço isso? Eu vou chamar aqui a ferramenta Matplotlib. Matplotlib apareceu lá, ó. Vou dar um Enter, vou selecionar a minha figura e agora eu vou dar outro Enter. E aí, meu amigo, vai aparecer essa tela mostrando todos os valores aqui, ó. Nós temos a área da figura, nós temos o perímetro, o centroide, ó, o x-barra, ele diz que o x-barra é 10, né? 10 centímetros, o y-barra é 25, e aqui, meus amigos, ele mostra o momento de inércia em x e o momento de inércia em y, esses dois valores aqui, ó. Agora, meus amigos, imagine que no exemplo ele está considerando o centro geométrico da figura coincidindo com a origem do plano cartesiano. Como é que nós vamos fazer isso? Como nós estamos trabalhando com um retângulo, então é simples a gente determinar o centroide de um retângulo, né? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou criar uma linha aqui, uma linha auxiliar. Deixa eu chamar aqui uma linha auxiliar, tá? Vou criar aqui uma linha auxiliar, tá? L, Enter, vou selecionar este vértice aqui, ó, e eu vou selecionar minha figura e agora eu vou mover essa minha figura para a origem, M, Enter, e vou capturar aqui o ponto médio desta linha auxiliar que eu criei, ó, que é exatamente aqui que está o centroide da figura. Seleciono, vou mover agora para a origem, ó. Agora aqui, ó, o, o centroide da figura está coincidindo com a origem do plano do AutoCAD, né? O que é que eu faço agora? Eu vou apagar essas linhas aqui auxiliares, ó. Obrigado pelos seus serviços, beleza? E agora eu posso novamente determinar o centroide e o momento de inércia. Vou chamar aqui o Matplotlib, ó, apareceu lá na tela, dou um Enter, tá? Vou selecionar minha figura agora, tá? E vou dar um Enter. Perceba que aqui no centroide, o x-barra e o y-barra, eles correspondem a zero agora, tá? Isso porque o centroide da figura está coincidindo com a origem do plano do AutoCAD, ó. Por essa razão, o x-barra e o y-barra é igual a zero. Tá? Se você observar o momento de inércia em x e em y, os valores se alteraram, né? E se você pegar esta seção e fazer manualmente, né? 20 a base, a altura 50 ao cubo, dividido por 12, você vai achar exatamente esses valores. Tá? Agora, meus queridos, eu posso ir deslocando esses eixos e verificando os valores do centroide e do momento de inércia, tá? Já que nós estamos aqui, vamos brincar um pouquinho. Então, vou criar uma linha auxiliar aqui, ó. Vou criar uma linha auxiliar bem aqui no meio da minha figura. E agora, meus queridos, vamos considerar que a origem está neste ponto aqui, ó. Aqui no ponto médio da base da minha figura, tá? Deixa eu apagar a minha linha auxiliar. Olha só. Imagine que a origem está neste ponto aqui, ó, ponto médio aqui da base. Vamos ver quais os valores que o centroide, o momento de inércia vai ter. Vamos lá. Eu dou um Matplotlib, tá? Observando aqui os resultados, vou selecionar a figura, vou dar um Enter. Perceba agora que o x-barra é igual a zero, o y-barra é igual a 25, tá? Aí nós temos aqui os novos valores aqui para momentos de inércia, tá? Em x, em y,
tá? Aí eu posso brincar da maneira que eu quiser aqui, ó. Deixa eu mover para cá agora, ó. Eu posso mover este lado aqui, ó. Imagina que a origem está neste ponto aqui, ó. Venho para cá, clico na origem, ó. Considerando a origem neste ponto aqui, no ponto médio da altura aqui, ó, eu posso determinar também. Eu venho aqui no Mesh Plot, tá? Seleciono a figura, dou um Enter, e agora, ó, veja que o centroide é em y é igual a zero, né? A origem está passando no meio da minha figura, né? Então y barra é igual a zero, o x barra é igual a menos 10, porque neste quadrante aqui, ó, o x ele é negativo, tá? Nesse quadrante aqui. E assim, meus queridos, a gente vai posicionando, mudando esses eixos e obtendo os valores aí do centroide e do momento de inércia conforme a gente vai alterando, tá? Vamos fazer outro exemplo?